Olá, galerinha, mais uma vez agora para a gente trabalhar, né? Nessa época de pandemia, a gente tem que fazer aquilo que dá para fazer, né? Então vamos lá. Bom, gente, eu vou dar um exemplo agora de regra de 3. Como é que funciona um problema resolvendo por regra de 3, tá? Eu peguei esse exemplo. Uma tábua com 1,5 metros de comprimento foi colocada na vertical em relação ao chão e projetou uma sombra de 53 centímetros. Qual seria a sombra projetada no mesmo instante por um poste que tem 10,5 metros de altura? Gente, muito importante você desenhar em matemática. Sempre que você tiver um problema baseado nessas formas aqui, procure desenhar, que é para você visualizar. Aí fica mais fácil de resolver. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou traçar uma linha aqui. Eu vou imaginar que essa linha seja o chão. Bom, o chão sempre vai estar na horizontal, porque você não anda pela parede, né? Parede é vertical, chão horizontal. E vou colocar aqui um objeto e vou dizer que esse é o meu objeto, é a minha tábua. Essa minha tábua, ela tem uma altura de 1,5 metros. Tá? Então, a altura 1,5 metros. Imagine vocês se eu tivesse o Sol aqui, ó. O Sol, como ele está a uma determinada distância do nosso planeta, toda vez que seus raios solares penetrarem na nossa camada atmosférica, ela vai penetrar através de um ângulo. Essa angulação ela é específica em cada instante que o planeta está girando, né? Tanto na rotação quanto na translação. Tá ok? Então, quando ele fala no mesmo instante, então quer dizer o que acontece para um vai acontecer para o outro, se o objeto estiver em contato com o solo, né, com o chão. Tá? Se ele estiver suspenso, acaba toda essa regra. Tá bom? Então, olha, nesse exato momento, projetou uma sombra. Essa sombra tem 53 centímetros de comprimento. Tá? Comprimento da sombra. Beleza? Então quer dizer o quê? Que se eu tiver um poste de 10,5 metros de comprimento, ele também vai ter a mesma angulação e vai projetar no solo uma sombra que vai ser proporcional à outra, tá? Só que eu não sei qual é o comprimento dessa sombra. Sei, mas dá para calcular. Bom, então olha lá. Eu vou pegar todas essas informações e vou agrupar ali. Então eu vou ter primeiro aqui a altura e comprimento. No caso, a altura vertical, comprimento horizontal. Então vamos imaginar o seguinte: como eu sei que tudo que funciona para um vai ter que funcionar para o outro, eu posso aplicar a regra de 3 para resolver. E ficaria dessa maneira. Quando o meu objeto tem 1,5 metro de altura, ele projeta uma sombra de 53 centímetros de comprimento. Imaginando que esse mesmo objeto, se eu aumentar a sua altura, logicamente, o comprimento da sua sombra também vai aumentar. Então, elas são diretamente proporcionais. Quando isso acontece, você multiplica em formato de x. Tá? Bom, professor, mas agora é o seguinte, tenho que transformar de centímetros para metros? Não precisa. Porque como elas são diretamente proporcionais, essas duas grandezas aqui se anulam. E o que sobrar vai ter a mesma unidade desta, centímetros. Então vamos lá. Vai ficar 1,5 multiplicado por x é igual a 10,5 multiplicado por 53. Eu vou fazer essa operação bem aqui, ó.
Então, vou pegar 10,5 vezes 53. 5 vezes 3, 15, vai 1. 0 vezes 3, 0, baixa 1. 1 vezes 3, 3. 5 vezes 5, 25, vão 2. 0 vezes 5, 0, baixo 2. 1 vezes 5, 5. Então, 5, 6, 5, 5. Gente, toda vez que eu tiver uma multiplicação que tiver casas decimais, você confere a quantidade. Nesse caso, nessa multiplicação, só tem uma casa decimal. Então, minha resposta também vai ter que ter uma casa decimal. Então, aqui ficou 1,5 vezes x é igual a 556,5. Esse 1,5 que está multiplicando vai passar para o segundo membro dividido. Então, ficaria assim, x é igual a 556,5 dividido por 1,5. Ah, agora pegou. Eu não sei dividir com vírgula. Não tem problema. Toda vez que tiver uma situação dessa, o que você vai fazer? Você vai eliminar as casas decimais. Como? Se eu tenho uma casa decimal no primeiro membro, uma casa decimal aqui no segundo membro, ou seja, numerador e denominador tem a mesma quantidade de casa decimal, elimina a vírgula. Então ficaria isso daqui. X igual a 5.565 dividido por 15. Agora ficou mais simples de dividir. Fazendo bem aqui. 5.565 dividido por 15. Bom, eu vou pegar essa dezena. 55 dividido por 15 dá 3. 3 vezes 15, 45. Diminui, sobra 10. Baixo 6. Eita, que agora ficou mais difícil. 106 por 15. Olha para esse número. 15. 15 é fácil. Porque se tu pegar de 2 em 2, ó, 15 mais 15 é 30. Então, de 2 em 2, ó, 30, 60, 90, mais 15, 105. O número que eu quero é 106. Então, dá 7. Diminui. 106 menos 105, sobra 1. Baixa o último valor. 15 dividido por 15 dá 1. Encerra a conta. Então, aqui deu x igual a 371 centímetros. Lembra quando eu falei bem aqui, ó, não precisava transformar? Está aqui a resposta. Centímetros. Se você colocar metro, estaria errado, porque a gente já eliminou a unidade de metro. Ah, mas a resposta está em metros. E agora? Divide isso por 100. Né? Porque 100 centímetros é 1 metro. Então, se eu pegar 371 dividido por 100, dá 3,71 metros. E resolveu o problema. Beleza? Até a próxima aí, pessoal.